Então vamos lá, continuando aqui, nós paramos nessa parte aqui, estava fazendo a 125 da base 3 para a base 10, deu igual a 20, então o 20 corresponde a 125 que estava na base 3 e foi passado para a base 10. Eu tinha colocado um exemplo aqui, não tinha visto que tinha encerrado a gravação, mas os exemplos que eu coloquei, da base 10 para a base 2, da base 2 para a base 10, isso quer dizer, eu sempre trabalhando com a base 10. Lembra que aqui nós fazemos a divisão sucessiva da base 10 para qualquer outra base, e aqui nós trabalhamos com potenciação, qualquer outra base para a base 10. E aqui vai acontecer, ó, duas bases diferentes. Para que eu passe 1225 da base 3 para a base 5, primeiro eu tenho que transformar isso aqui, passar da base 3 para a base 10. Então, vou trabalhar com a potenciação, tá vendo? Ó? De uma base para a base 10, a potenciação. Então aqui, vezes 5, vezes 2, vezes 2, vezes 1, correspondente a cada um, 1225. 1 vezes 5, 5, 3 vezes 2, 6, 9 vezes 2, 18, e 27 vezes 1, 27. Vamos somar isso aqui, vai ficar 45, 8, 7, 15, 3, 1, 4, 45, 56. Esse 56 é um número que estava na base 3 e eu passei para a base 10. Então ele agora está na base 10. O que é que nós vamos fazer agora? Pegar esse 56 que está na base 10 e passar para a base 5. Veja que eu passei da 3 para 10 e agora eu vou passar da 10 para 5. Quando eu passo da base 10 para outra base, a divisão sucessiva. Então eu vou pegar 56, dividir por 5. Dá 11, sobra 1. Ainda dá por 5, dá 2 e sobra 1. Qual o esquema? O último resto, o último quociente e todos os restos. Então corresponde a 211. Ok? Então, quando as bases forem diferentes, da base 3 para a base 5, como eu coloquei no exemplo, primeiro você passa para a base 10, passei da base 3 para a base 10. Então o número que eu encontrei foi 56, 56 agora está na base 10. Aí eu vou passar ele para a base 5, ó, da base 10 para a base 5. Divisão sucessiva, encontrei ali 211. Vamos apagar aqui, vamos continuar. Olha. Quando nós falamos de números, vocês devem lembrar disso aqui, ó. Vamos supor aqui que eu tenho um campo de futebol. E nesse campo eu vou ter dois times jogando. O primeiro time ele é chamado de números primos. O que é um número primo? Então é aquele que tem dois divisores. Todo número que tiver dois divisores, um e ele mesmo. Quem são primos? Tiro 1, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19 e daí por diante. É um conjunto infinito. Ele só tem como divisores um e ele mesmo. Do outro lado do campo, nós vamos ter os números, são chamados números compostos. O que são números compostos? São aqueles que têm mais de dois divisores. Como, por exemplo, o 4, o 6, o 8, o 9, o 10, o 12, o 14, o 15, o 16 e daí por diante. Também é um conjunto infinito.
Nesses dois conjuntos, faltou aqui o algarismo 1. Tá certo? O 1 não é considerado nem primo e nem composto. Tá certo? Existe uma ala de matemáticos que está querendo provar que o número 1 é um número primo. Até agora não se resolveu nada, não conseguiram demonstrar isso aí. Mas o 1 não é considerado nem primo e nem composto. Quando eu pego um número qualquer aqui, vamos primeiro aqui ver o que são múltiplos e o que são divisores. Certo? Então, se eu pegar aqui, eu quero encontrar os múltiplos de 3, por exemplo. Depois eu quero encontrar os múltiplos de 4. Toda vez que falar em múltiplos de um número, você vai lembrar desse conjunto aqui, que é chamado conjunto dos números naturais. Esse conjunto ele começa em 0 e vai até infinito positivo. Tá certo? Então, se você quer os múltiplos de 3, você vai fazer 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15 e daí por diante. É um conjunto infinito. Se eu quero os múltiplos de 4, o procedimento é o mesmo. 4 vezes 0, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4, 4 vezes 5 e daí por diante. Com isso você encontra os múltiplos de qualquer número. Se eu pegar aqui e fizer essa relação, como são dois conjuntos, vamos supor que eu quero os múltiplos de 3, intersecção os múltiplos de 4. Toda vez que eu uso essa relação de intersecção entre conjuntos, isso quer dizer o quê? Que eu vou pegar os elementos que são comuns aos dois conjuntos ao mesmo tempo, que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Nós temos o 0, nós temos o 12, se continuarmos vamos ter o 24, tá certo? Vamos ter o 36, o 48 e daí por diante. Então vão ter infinitos números que são múltiplos de 3 e de 4 ao mesmo tempo. Com isso, não é a maneira mais fácil, eu digo sempre, você pode encontrar o menor múltiplo comum entre dois ou mais números, que nós chamamos de mínimo múltiplo comum ou de MMC. O menor múltiplo comum de 3 e 4 é o 12. Certo? É o 12. Por que não o 0? O 0 não é, porque o 0 vai ser múltiplo de todos os números. Tá certo? Ele, como elemento nulo, todo número multiplicado por 0 vai dar 0, então o 0 é múltiplo de qualquer número. Vamos supor que eu quisesse agora os divisores de 18, os divisores de 24. Com essa maneira aqui eu encontrei os múltiplos, agora eu quero encontrar os divisores. Os divisores de 18, quando falar em divisores, você vai lembrar desse conjunto aqui, que é chamado conjunto dos números naturais não nulos, tá certo? Toda vez que aparecer o asterisco, o que é que eu tenho que lembrar? Que o 0 não faz parte desse conjunto. Então, nosso conjunto vai começar do 1 e vai até infinito positivo. Aí eu faço o que agora? 18 dá para dividir por 1? Dá. Dá por 2? Dá. Dá por 3? Dá. Dá por 4?
Não. Dá por 5? Não. Dá por 6? Dá. 7 não. 8 não. Dá por 9? Dá. 9 é a metade, então o próximo é 18. Veja que aqui o conjunto era infinito, agora aqui o conjunto ele é finito. Quais são os divisores de 24? Dá por 1, por 2, por 3, por 4, por 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e ele mesmo. Lembro novamente que é um conjunto finito. Se eu fizer a relação que nós fizemos ali, ó, divisores de 18, intersecção os divisores de 24. O que é que nós temos em comum aqui? Nós temos o 1, o 2, o 3 e o 6. Esses são os elementos comuns a esse conjunto, a essa intersecção. Veja que também é um conjunto finito. Tá certo? Fazendo isso aqui, nós podemos encontrar o maior divisor comum entre dois ou mais números. Maior divisor comum a gente conhece como máximo comum, máximo divisor comum ou MDC. Quem é o maior divisor comum de 18 e 24? Eu venho para cá, para a intersecção, ó, o maior divisor comum dos dois é 6. Então, aqui eu encontro o menor múltiplo comum e aqui o maior divisor comum. Lembro que não é a maneira mais fácil. Aí veja que eu coloquei aqui, ó, 18 e 24. São números fáceis de trabalhar. Vamos alterar isso aqui. Vamos supor agora que eu quero os divisores de 120 e quero os divisores de 720. Vamos pegar dois números maiores. Eu venho para cá, ó, 120. Aí quando eu faço isso e pergunto o que é, o pessoal diz, é uma fatoração. A gente tem esse costume de chamar fatoração, mas não tem nada a ver com fatoração. Isso é chamado decomposição em fatores primos. Decomposição em fatores primos. Tá certo? Então procure seguir aquela sequência do conjunto dos números primos. Dá por 2, dá 60. Dá por 2, dá 30. Dá por 2, dá 15. 15 não dá por 2, ele dá pelo próximo número primo, que é 3. Dá 5, por 5, dá 1. Tá certo? Se fosse fazer só a decomposição, então ficaria com 2 à terceira, vezes 3, vezes 5. 2 à terceira, vezes 3, vezes 5. Mas eu quero, através disso aqui, encontrar os divisores, ó. Eu não vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui, porque eu vou ter trabalho. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fechar aqui e colocar aqui o algarismo 1. Por que eu coloco 1? Porque o 1 é divisor de qualquer número. Se o 0 é múltiplo de qualquer 1, o 1 é divisor de qualquer 1, tá certo? Então vamos apagar isso aqui para a gente continuar. Olha, o que é que eu vou fazer? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Acabou o 2. Tem o 3. Aí você começa, ó, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 4, 3 vezes 8. Acabou o 3, tem o 5. O que é que eu faço? 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 4, 5 vezes 8, 5 vezes 3, 5 vezes 6, 5 vezes 12 e 5 vezes 24. Aqui eu tenho todos os divisores de 120.
Se fosse fazer pelo processo anterior, fosse testando números, você ia perder bastante tempo. Então vamos só colocar em ordem aqui, ó. Os divisores de 120 são 1, 2, 3, 4, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 8, tá certo? Colocando na ordem. 10 e 12, 15, 20, 24, 30, 60 e 90. Não, tem 30, 40, 60 e 90. 820. Ok? Vamos contar aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 divisores. Então, 120 tem 16 divisores. Se eu pegar essa relação aqui, ó, fizer 3 mais 1, vezes 1 mais 1, vezes 1 mais 1. Eu vou ficar com 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16 divisores. Aí eu pergunto sempre, o que foi que eu fiz? Aí o pessoal fica procurando o que foi que eu fiz ali. Por quê? Ó, geralmente, eu volto a falar a mesma coisa, geralmente numa prova de concurso que você for fazer, ele nunca vai lhe pedir os divisores, o conjunto dos divisores. Geralmente ele pede a quantidade de divisores. Certo? Então, para você não fazer tudo isso aqui, depois contar como eu contei, você vai fazer o quê? Aumentar uma unidade a cada expoente. 3 mais 1, aí eu tinha 3, o expoente é 1, então 1 mais 1, tinha 5, o expoente é 1, 1 mais 1. Quando eu fiz o produto, encontrei 16. Mesma coisa que eu encontrei aqui. Então, essa é uma maneira de você encontrar o número de divisores de qualquer outro número. Tá certo? Aí coloquei aqui 720. Vamos decompor 720 por